Boa noite, começamos mais uma edição de A Live, sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E hoje, nosso papo aqui, mais uma vez, será Histórias em Quadrinhos. Vamos receber aqui uma pessoa que entende muito do assunto, Marcos Maciel de Almeida, que é diretor do Centro Cultural Brasil Itália, lá em Roma, e também escreve para o blog Raio Laser. Marcos tem uma vasta trajetória aí ligada aos quadrinhos, já teve loja também que tem a ver com quadrinhos, né, que vendia quadrinhos, entre outras coisas desse universo da cultura pop. Então, dentro de alguns instantes, ele entrará aqui para conversar com a gente. Já estava a postos há pouco e logo há de entrar para conversar sobre alguns assuntos, entre os quais a produção de quadrinhos na Itália. Vamos saber um pouco sobre os fumetti, que são aqueles famosas histórias em quadrinhos do país, deste país, da Itália. Entre os quais, por exemplo, Corto Maltese, que é uma história muito famosa. Marcos acabou de chegar e vou adicioná-lo à conversa. E aí, Marcos, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Fala, Marcelo, beleza? Boa noite, cara. Boa noite, tudo bem? Aí em Roma, acho que já são o quê? 11 da noite, é isso? 11 horas, cara. 11 horas da noite aqui. Legal, legal. Bom, Marcos, em primeiro lugar, queria te agradecer por você ter aceito o convite para estar aqui hoje, para falar desses assuntos, quadrinhos, cultura pop, quadrinhos na Itália, né? Enfim, obrigado aí por aceitar esse convite. Cara, eu é que te agradeço, porque, assim, sou seu fã, assim, desde muito Obrigado tempo já aí, também. cara. Desde muito tempo aí, desde aquela época lá que você tinha aquele programa Cultura Musical na Rádio Cultura. Uhum. E eu tenho até hoje, cara, a fita cassete especial que você fez do Deep Purple, cara. As Olha só, informações pô. lá. E é até interessante porque esse programa terminou com a música que você estava recomendando, que era Keep On Moving, que é uma música da fase do Deep Purple que não tem mais o Rich Blackmore. Isso. E essa música eu nunca dei muita bola para ela, mas até que recentemente, digamos assim, que eu vi a luz, sabe assim. E, pô, eu coloquei no repeat essa música umas 10 vezes, assim, até hoje, quando eu escuto, assim, eu fico meio arrepiado, assim. Segundo o John Lord, é um dos grandes clássicos do Deep Purple. Uhum. Obrigado aí, cara, pela referência. Pô, também admiro muito o seu trabalho. A gente se conhece já há algum tempo aí, desde os anos 90, né? Enfim, quando começamos a ter contato aí você vendia camisetas e tal de rock e tal, sempre esse universo pop rock presente, né? De Purple, grande banda. Essa música é muito legal, de um disco chamado Come Taste the Band, né, de 1975, já sem o Blackmore, né, que tinha saído para montar o Rainbow, com o Tommy Isso. Bolin na guitarra, né? Não durou É. muito, durou pouco mais de um ano, logo depois eles acabaram. Tommy Bolin morreu, inclusive. Mas essa música é muito boa, acho que tem um dos melhores solos aí de órgão que o John Lord já fez, né? Sim, sim. Esse disco é muito bom, né, cara? Assim, o pessoal fala que é um dos discos mais pesados de Purple. Mas assim, mas aquela capa é muito feia, né, cara? Pelo amor de Deus. Aquela capa, todo mundo com a cara numa taça de vinho, assim, muito mau gosto. Até gosto. Legal. Marcos, começando a nossa conversa, eu queria saber como é que está a situação aí da pandemia na Itália, né, em Roma. A pandemia começou forte aí no início do ano passado, de 2020, né? Teve até aquela história em Milão, enfim, que a doença foi subestimada e tal. Mas, enfim, houve um momento crítico. E agora como é que estão as coisas? Cara, a pandemia aqui, ela teve basicamente três momentos, né? Teve aquele momento inicial, assim, bastante preocupante, assim, com muita morte, né? Inclusive, muita gente, parentes meus aqui ligando sempre, preocupados, né, assim, porque realmente a notícia, quando ela chega no exterior, ela chega meio amplificada, né, assim, então o pessoal muito Uhum, preocupado, né, e realmente foi muito dramático, assim, né, porque, por exemplo, teve o lockdown, foi bem complicado, né, assim, você só podia sair para ir no mercado e na farmácia, né, assim, e filas para comprar alimento, uma coisa assim bem forte mesmo. Teve aquela cena bem assim, marcante, que foi a cena de Milão, né?
que quando o governo estava para decretar o impedimento que você se deslocasse pelas regiões aqui da Itália, que seriam, a grosso modo, seriam os estados, né? O pessoal começou a ir para a estação de trem, sabe, assim, para poder, digamos assim, voltar para casa, esse tipo de coisa, que ia fechar geral, né, assim, vazou essa notícia, então, assim, tem cenas, assim, depois que eu ver no YouTube, tem, né, o pessoal, assim, correndo na estação de trem, sabe, assim, com mala e tudo, tentando fugir desse bloqueio de deslocamento, né. Bom, esse foi o primeiro momento, né, assim, foi mais dramático. O segundo, né, teve a segunda onda que nos atingiu aqui lá para setembro, outubro, né, porque, assim, digamos, ficou bem fechado até maio, junho, e depois foi reabrindo um pouco, porque tem a questão das férias, né, as férias aqui são uma instituição sagrada. Então, teve as férias, não teve muito controle, e a pandemia voltou quente, assim, sabe? E quando deu assim setembro e outubro, subiu muito o índice de contágio, de mortes. E para mim, particularmente, foi uma situação assim muito dramática, porque eu estava com suspeita de ter o Covid e que queria fazer o exame. Só que nessa época, o Ministério da Saúde deles, eles não tinham ainda muito, assim, o que fazer com o pessoal, digamos, do mundo diplomático, né? Então, assim, a gente não tinha o cartão sanitário aqui, então a gente não podia fazer o teste molecular na rede de saúde pública, que era a única rede de saúde que tinha o teste. Então, assim, a gente ficou meio no limbo, sabe? Assim, então eu fiquei uma semana de quarentena, que eu não podia sair, não podia fazer o exame, não podia fazer nada. Mas depois a coisa foi se resolvendo e aí sim, eles começaram a liberar os testes também para o pessoal, assim, digamos, os expatriados. E agora estamos no Uhum. terceiro momento, que é o momento o pessoal assim, já vacinado, né? E assim, muita gente vacinada. Já tá essa coisa também muito forte do Green Pass, né? Que seria o passaporte verde para você poder ir no cinema, para você poder ir no museu, no restaurante, tal. Se você for fazer a refeição lá de dentro, você tem que apresentar esse passaporte verde. E assim, a coisa tá melhorando, parece mais estável agora, mas assim, não pode brincar, né? Assim, porque tem muitas pessoas aqui que são no-vax, né? Eles não querem tomar vacina por uma série de motivos que eles acreditam que é perigoso, etc. E também, assim, é uma doença muito ardilosa, né? Assim, se você der Uhum. aquele mole, ela volta forte, né? Então, estamos, assim, mais ou menos tranquilos. Uhum. E deixa eu te perguntar, há quanto tempo você está na Itália? Aí em Roma? Cara, agora são 3 anos. 3 anos. Legal. Então você chegou antes da pandemia. Antes da pandemia, né? A coisa mudou muito, Uhum. assim. A gente tinha sempre uma viagenzinha no fim de semana e de um ano para cá, coisa mudou bastante, assim. Bem mais, Uhum. digamos, aqui em Roma mesmo, assim. Uhum. Certo. Você é diretor do Centro Cultural Brasil-Itália, né? Eu queria que você falasse um pouco desse centro cultural, né? Que tipo de trabalho vocês desenvolvem aí, né? Qual é o tipo de programação cultural, né? Até saber como é que está sendo agora na pandemia, né? Como é que foi nos momentos mais críticos, foi online, né? Como aconteceu aqui no Brasil com vários espaços, né? Até hoje, né? Muita coisa ainda está sendo mostras de cinema, shows, via internet, né? Ainda tem muita restrição. Como é que vocês estão lidando com isso? E, enfim, falar um pouco do centro, da história dele, como é que é? Então, o centro, ele completa agora, em 2021, 60 anos, né? O centro ele tem por missão assim principal divulgar e difundir o português na variante brasileira, né? Então assim o centro ele é basicamente uma escola de português para italianos e outros, pessoas de outros países interessadas em aprender o português e também a gente faz eventos, né? Assim, a gente tem uma mostra de cinema brasileiro que ocorre toda quinta-feira. A gente faz eventos assim, lançamento de livros, também com comemorações assim de
datas especiais, assim, Dia da Poesia, Dia do Cinema Brasileiro, né? E também a gente tem também faz eventos ligados à música, né? Sempre apresentando talentos assim que a gente acha interessantes, né? Assim, sempre tentando assim, digamos, também fugir um pouco daquele estereótipo do Brasil apenas do samba, né? Assim, a gente procura apresentar o tipo de música também, assim, música clássica, mostrar um pouco também de Villa-Lobos, um pouco de frevo, forró, né? Assim, mostrar assim um pouco da a nossa riqueza cultural, né? A pandemia, ela pegou a gente bem assim de calça curta, né? Porque a gente não tinha nenhuma preparação assim para ter aulas online, esse tipo de coisa, né? Então a gente teve que suspender o semestre, né? A gente perdeu um semestre inteiro. E quando a gente voltou, a gente já estava pensando assim em ter uma estrutura assim, digamos, razoável, caso a pandemia apertasse, para a gente poder se virar. E não deu outra, assim. Quando chegou a segunda onda, a gente teve assim, muito caso assim de aluno contagiado, e aí assim, era uma dor de cabeça, que você tem que ligar para cada aluno, tem que notificar a agência de saúde local, e tem que sanificar o centro, tal assim. Então era muita dor de cabeça. Então a gente não, vamos parar, tá muito forte essa segunda onda, tá pipocando geral assim. Vamos parar e vamos fazer online, né? Então a gente já tinha pensado alguma coisa, né? Então a gente passou tudo para online. Os professores já estavam mais ou menos treinados e tivemos um semestre todo online. E agora a gente está voltando, né? A gente está oferecendo tanto aulas online, que também assim, é uma coisa interessante porque a gente pega um público maior, né? A gente pega não apenas o pessoal que mora em Roma, mas também assim, pessoal que mora na Sardenha, Milão, até gente de fora também, assim, gente lá, Espanha, Israel, assim, tem um público interessante, assim. E também estão oferecendo o curso presencial, né? Porque tem muita gente assim que faz questão de assistir o curso presencial, porque como o curso fica na Piazza Navona, que é um lugar assim bastante famoso aqui em Roma, né? Até estava vendo ontem o filme que ele Ontem, Hoje e Amanhã, do Vittorio De Sica, com a Sofia Loren e o Mastroianni, né? Que tem uma história que se passa na Hum, Piazza Navona, um lugar assim icônico, né? Então o pessoal gosta de ir ali, né, para tomar um café e para falar com as pessoas, né? Assim, tem pessoas que realmente essa coisa presencial é importante para elas, né? E também estamos lançando agora a modalidade híbrida, né? Que o aluno, o dia que ele não está afim de ir presencial, ele fica em casa e assiste a mesma aula que o pessoal está assistindo, assim, de forma simultânea, né? Mas ainda está em uhum. caráter experimental ainda. Mas digamos assim, que Legal, né? a pandemia realmente ela revolucionou aí o nosso método de trabalho totalmente. Todo mundo teve que se adaptar, né? Se readaptar, né? Para esse fenômeno aí que. Fenômeno é uma coisa que a gente nunca, eu pelo menos nunca tinha vivido, acho que nem você, né? Enfim, inédito, né, pra gente. Coisa. Cara, é aquela coisa que a gente contar para os nossos netos, assim, né? Que a gente passou por esse desafio aí, né, cara? Uhum. Legal. E a respeito da sua relação com os quadrinhos, né? Quando que você começou a. Imagino que desde criança, como a maioria das pessoas, né? Enfim. Mas queria que você contasse um pouco da sua história, da sua vida com os quadrinhos, né? Como começou, como se desenvolveu, e uma paixão que você mantém até hoje, né? Pois é, cara, assim, eu comecei naquele esquema bem assim, tradicional, né? Assim, lendo Turma da Mônica, mas eu acho assim que, digamos, que a coisa deu uma virada. Foi quando meu pai me deu um gibi do Homem-Aranha. Homem-Aranha no 16, da editora Abril. Cara, se meu pai soubesse que teria tido esse efeito em mim, acho que ele não teria feito isso, cara, assim, porque foi meio que um mundo que se descortinou, assim, sabe, pra mim. E aí, cara, dei um mergulho, assim, do qual eu nunca saí. Porque, assim, eu comecei a ir atrás, né, assim, de mais histórias, mais personagens e tal. E uma coisa leva a outra, né, assim, você
É igual assim, sei lá, um filme, né? Assim, quando você descobre um diretor, você quer ver filme daquele diretor. E aí você vai conhecer um novo ator, você quer ver filme daquele ator, né? E aí é um processo assim meio que infinito, né? Uhum. Então, depois dessa, cara, assim, depois de, sei lá, 40 anos, assim, comprando, eu hoje, assim, digamos, eu sou um leitor, assim, bastante eclético, sabe, assim, eu pego, assim, desde super-herói, que eu ainda leio, mas, assim, o quadrinho japonês, que é muito interessante, quadrinho italiano, francês, brasileiro também, né, que tá numa fase incrível, assim, né, um quadrinho que está sendo reconhecido cada vez mais, assim, pela sua sofisticação, rigor estético, né, pesquisa histórica aprofundada, etc. Então, é, mais ou menos assim, sabe, assim, de uma maneira bem resumida, foi essa coisa assim de que uma leitura leva a outra, né? Assim, Uhum. digamos assim, é uma busca quase infinita, sabe assim, porque é uma porta que vai se abrindo, que abre mais portas e, enfim, não tem final. Uhum. Que bom que não tem fim. E, por curiosidade, esse Homem-Aranha 16 aí, lançado pela editora Abril, era desenhado por quem? Esse Homem-Aranha aí que te Cara, iniciou nesse mundo? cara, Você lembra quem eram os desenhos, a história? eu nem lembro, cara, eu não lembro direito, mas assim, eu lembro que era uma capa, eu até tenho ainda o gibi. Era uma capa do Homem-Aranha enfrenta o Drácula. Mas, assim, salvo engano, a história que mais me marcou, que não sei se está nesse gibi, eram umas histórias que saíam do Nick Fury e da Shield, que é desenhado pelo Jim Steranko, que é um autor, assim, cult de quadrinhos, assim, que ele tem umas diagramações, assim, bastante diferentes, assim, ele usa muita achura, muita retícula. E, assim, cara, é um gibi, é muito doido, assim, sabe, assim, é uma coisa, até hoje, quando você bate o olho, assim, é uma coisa revolucionária, sabe? Então, eu acho que realmente assim, me marcou foi esse gibi, a parte do Jim Steranko. Uhum. Que bacana. Você até estava falando há pouco, né, em alguns aspectos da produção atual, né, na parte estética, o rigor da pesquisa, né, enfim, os quadrinhos alçados ao status de arte. Embora para mim eles sempre foram arte, né, desde o início e tal. Mas eu queria saber de você como que você vê a importância dos quadrinhos como uma linguagem artística, uma linguagem independente, autônoma, uma linguagem que não é literatura, enfim, mas às vezes com artes plásticas, com artes visuais, com um monte de coisa, né? Como é que você vê a importância estética, artística, cultural dos quadrinhos, né? Então, cara, eu sou suspeito de falar, né, assim, porque eu gosto muito, mas o quadrinho ele sempre padeceu, assim, digamos, de uma síndrome de vira-latismo, né, assim. O quadrinho, ele, digamos assim, que para se legitimar, ele tá sempre tendo que se comparar assim, ah não, tal cara é o Godard dos quadrinhos, tal cara é o Bergman dos quadrinhos, né? O quadrinho, assim, como diz um grande youtuber de quadrinhos aí, ele fala assim que ele queria ver no cinema alguém falar assim, pô, esse cara aí é o Moebius do cinema, entendeu? Assim, o quadrinho ele sempre está numa posição, digamos, de inferioridade, né? Bom, como diria um amigo meu, o quadrinho ele é uma linguagem que ele está em pé de igualdade com qualquer outro, sabe assim, com a música, com as artes plásticas, com o cinema. E assim, ele faz uma comparação interessante, que é o seguinte: uma pessoa que nunca leu o quadrinho, você poderia comparar uma pessoa que nunca viu um filme, uma pessoa que nunca ouviu uma música. Ou seja, essa pessoa está se privando de todo um universo de histórias, de linguagem artística, que, assim, só nos enriquece, né?
E, bom, seria isso, assim, sabe? O quadrinho é a linguagem que ele tem uma coisa única, né? Ele ao mesmo tempo, uma arte sequencial, né? Uma arte em que você define como você quer seguir aquele ritmo, né, de leitura, mas ao mesmo tempo também ela é uma arte simultânea, né? Porque quando você vê a página, né, o seu olho ele não consegue focar apenas num quadrinho, né? Assim, você tem uma noção, digamos, mais holística da coisa, né? E essa coisa de você definir o ritmo, né, de leitura, né, o passar da página também, essa coisa de que quando você vira a página, cria-se um suspense, que você vai definir o momento que você vai ter o desenlace daquele momento, né, a página seguinte que vai te revelar. Você decide quando que você vai ler aquilo. Também essa coisa de você, por exemplo, tá passando de um quadro para o outro, né? Você tem uma ação que no quadro número um tem um cara correndo e no quadro número 2 o cara caiu, né? Então, assim, naquele espaço entre o quadrinho, né, que se chama de sarjeta, né, que é o nome técnico, Uhum. quem preenche aquele espaço é o leitor, entendeu? Assim, então, assim, o leitor, ele é, digamos assim, um elo, entendeu? Assim, importante entre cada quadrinho, entendeu? Então, assim, isso são apenas assim, poucos exemplos para mostrar como que essa forma de arte ela é única, sabe? Uhum. Legal. Sejam todos aí que estão chegando bem-vindos e bem-vindas. Solange Ciani, né, escritora que estava aí ontem na nossa live também. Muito bem-vinda. Todos. E, enfim, Marcos, eu queria saber quais seus quadrinhos favoritos. Você chegou a falar um pouco que você gosta de mangá, você gosta de quadrinho italiano, quadrinho enfim, brasileiro. Queria saber um pouco de você, quais são os seus quadrinhos. Grande Solange, Solange Ciani, escritora, autora de livros incríveis, né, infantis, com ilustrações muito bonitas, muito impactantes, né? Estava aqui ontem conosco falando sobre o seu trabalho. Muito obrigado aí pela presença, obrigado, Graça, obrigado a todas as pessoas que aqui estão ouvindo o nosso querido Marcos. Mas, Marcos, por favor, a respeito dos seus quadrinhos favoritos, quais são? Vamos ver se eu lembro, assim, porque sempre que faz essa pergunta dos melhores, eu sempre Uhum. não, esqueço de todos, assim. Mas é bom, assim, no momento, eu posso mencionar, tem um japonês chamado Shigeru Mizuki, que é um cara que, se não me engano, ele nasceu em 22, ele morreu tem pouco tempo, assim, ele quase completou uns 90 anos, assim. Mas enfim, é um cara que ele fez um quadrinho chamado Showa, que é muito interessante e que ele conta a história do Japão desde do começo do reinado Showa, né? Que essa era Showa é a era de reino de um imperador, né? Que no caso o imperador é Hirohito, que começou em 22, quando ele foi entronado, e foi até 89, né? Que foi quando ele morreu. E o Shigeru Mizuki, ele conta nesse gibi Showa, que são 4 calhamaços de 500 páginas cada um. Ele conta a história do Japão com especial ênfase na Segunda Guerra Mundial. E o bacana desse gibi é que ele, assim, ele não tem medo de colocar o dedo na ferida, sabe assim? Ele coloca realmente o Japão como um dos vilões ali nesse conflito, né? Ele também se inclui porque ele também lutou nas tropas japonesas e ele meio que faz um resumo da carreira dele, porque ele tem uma carreira longuíssima e ele fez durante muito tempo um gibi chamado Kitaro,
que era de um yokai, né? Yokai são essas criaturas sobrenaturais do Japão. E ele põe, para narrar essa história do Showa, ele coloca ele mesmo, ele coloca um narrador onisciente e coloca também um yokai para narrar. Então, assim, como ele tem muitos gibis assim, de caráter histórico, né? Ele fez uma biografia do Hitler, por exemplo, e também ele tem também gibis autobiográficos, tal. Então, eu achei que esse gibi é interessante porque ele meio que coroa a carreira desse cara, que é muito interessante. Porque, assim, pra você ter uma ideia, esse cara, ele perdeu o braço na Segunda Guerra, e era o braço dominante dele, entendeu? E aí, ele, depois de velho, né, apenas com o braço, com o outro braço, ele aprendeu a desenhar, entendeu? E é um grande Uhum. artista, sabe assim? Então, é um cara, assim, que ele... assim, o que surpreende, assim, é a sua obsessão, né? Um cara fazendo tantos gibis, assim, enormes, tem uma carreira longeva. E, bom, enfim, esse seria um dos gibis que eu gosto muito, né? Que é o Showa. Agora vamos ver se eu lembro outros aqui. Sou Brasileiro, péssimo de memória. brasileiro. Ah, Qual que brasileiro. você Ah, boa, gosta? boa. Valeu a dica aí. É, cara, tem um xará seu, que é o Marcelo Quintanilha. É um cara Uhum. de Niterói. Ele tem uma carreira já, assim, extensa, assim. Ele desenhava na Block, né? Aqueles gibis que saíam nos anos 80 e tal. Ele desenhava um gibi, não sei se era uma coisa de karatê. Agora eu me esqueci o nome. Ele até tinha um pseudônimo, que era Marcelo Gaú. E depois, agora mais para depois dos anos 2000, ele começou a lançar uns álbuns, assim, umas graphic novels, e começou a ser premiado, né? E, bom, ele lançou o Tungstênio, né, que foi premiado em Angoulême, que é um festival muito importante de quadrinhos, que é um festival francês. E ele também lançou depois um gibi chamado Talco de Vidro, que esse para mim assim é um grande gibi dele, que conta uma história de uma dentista, assim, aparentemente bem-sucedida, mas que tem muita inveja da prima, que é uma pessoa assim muito simples, tal, e mais pobre. Só que, digamos assim, a prima começa a ter assim uma sequência de bons acontecimentos. E ela começa a ter uma inveja dessa prima que leva a um processo assim de autodestruição muito forte. E bom, não vou contar mais para não dar spoiler, mas assim tem uns tons assim meio novelísticos misturado com uma análise psicológica assim bastante densa, sabe? Que é bastante interessante. E também Uhum. desse autor também destaco um outro gibi dele chamado Luzes de Niterói, que assim é uma história meio biográfica que ele conta um dia na vida do pai dele, né? Que era o jogador de um clube de futebol de assim, linha B, como é que chama? De categoria Série B? B? Série B, Série Série B. B? Uhum. Que era o time do Manufatora, lá do Rio. Uhum. E mostra também assim que ele estava talvez ele se transferisse para outro time, que era o Canto do Rio. E assim, conta um dia na vida desse cara, e assim, baseado em fatos reais, e assim, é um dia realmente inacreditável, assim, porque ele vai pescar, e aí rola uma tempestade, e aí ele mergulha para pegar um peixe, e aí ele quase não consegue voltar para a superfície, e depois ele vai parar naquela ilha como é que chama aquela vedete que tinha uma ilha lá no Rio, nos anos 50? Eu esqueci o nome dela. A Luz del Fuego? Ela mesma, ela mesma. E assim, o grande mérito do Quintanilha, que é um cara que está lá em Barcelona já há mais de, sei lá, 20 anos,
é que não sei como esse cara ele consegue colocar uma oralidade nos personagens que é assim muito real, sabe assim. Então você realmente Uhum. os personagens viram tridimensionais assim. E bom, enfim, do Brasil teria o Quintanilha, quadrinho britânico. Eu destaco Os Invisíveis do Grant Morrison, que é um gibi assim, muito interessante porque é uma sociedade secreta em que ela quer tornar o mundo mais feliz, mas para que o mundo fique feliz, até o vilão tem que ficar feliz, entendeu? Assim, então eles têm que tentar entrar em acordo ali de um jeito para que tudo assim dê certo. Mas é um gibi assim, muito transgressor, maluco, sabe? Assim, tem personagens assim como, por exemplo, o Marquês de Sade, tem um travesti, sabe? É um gibi assim muito louco, muito interessante pela sua pelo seu caráter transgressor. E isso assim é uma coisa que saiu pleno ano assim lá pelos anos 2000 assim. E bom, também não posso deixar de falar do Alan Moore também, né, que é um grande autor assim, um cara que tem uma grande influência, né, assim, ele tem trabalhos seminais. Eu destacaria principalmente o Watchmen, né, um gibi que revolucionou o gênero do super-herói, né, assim, que colocou super-heróis como se eles realmente, como seriam super-heróis no mundo real, né, como que seria o comportamento de pessoas superpoderosas, né, como que seria essa relação com seres humanos comuns. Também destaco o Monstro do Pântano dele, Uhum. que é um gibi assim, cheio de reviravoltas e sagas até espaciais também, assim, num esforço criativo assim, bastante, que chama bastante atenção. E assim, um gibi talvez menos conhecido dele, assim, que eu destaco é o Miracle Man, né? que, que mostra um personagem que ele é tão poderoso que ele pode ser considerado um deus, né? E aí o Alan Moore ele revela como seria uma pessoa com poderes quase divinos transitando entre nós, né? Assim, Uhum. e, bom, eu contando parece bem desinteressante, mas procurem, leiam Não, não, é leiam legal, que é interessante você legal, falar. vale a Não, é pena. interessante você falar. Vários exemplos aí, quadrinho britânico, japonês, brasileiro, né? Legal. Não vou te pedir nenhuma dica de italiano agora, porque já já a gente vai entrar nesse assunto, né? Mas uma coisa interessante a respeito dos quadrinhos é isso, né? Que como as demais manifestações artísticas, né? A pintura, o cinema, a música, a literatura, ele também, e talvez outra evidência forte do caráter artístico dos quadrinhos é essa questão de ter se adaptado a várias civilizações, né? Não tem uma civilização no mundo que não tenha, um país que não tenha quadrinho, né? Tem quadrinho no Brasil, na Argentina, e muito bons, né? Na Uruguai, Estados Unidos, França, Europa, Inglaterra, Rússia, enfim, Japão, né? Uhum. Coreia, enfim, África, né? Poxa, quadrinho para todo lado. Pois é, o quadrinho ele tem uma grande vantagem, que é assim, digamos, baixo custo de produção, né? Então, assim, se eu tenho papel, lápis, borracha e uma caneta nanquim, eu posso estar criando um quadrinho, né? Assim, é um Uhum, custo bastante baixo, né? Se você for comparar com a produção de um filme, e etc, né? E você não precisa de uma equipe, né? Assim, basta
você e mais um ali, o escritor, né, Uhum. alguém para desenhar, e você pode estar criando o seu quadrinho, né, e agora com a internet você pode estar divulgando facilmente, né, assim, né, nas redes aí, muito mais fácil, né, assim, o acesso está mais democrático, né, assim, para você poder se vender. Mas também, Uhum. em paralelo também, como está mais fácil, tem muito mais gente, né, assim, então para você conseguir o seu lugar ao sol, não tá tão fácil assim também, né. É legal, mas o importante é fazer também, né? E você lembra, fala disso, até muita gente de quadrinhos começou num esquema bem underground, né? Nos fanzines, né? Aquela coisa xerocada, mimeografada, né? Enfim, e depois foi para digamos, para um trabalho mais sofisticado, mais elaborado, mas muita gente começou fazendo no underground, como você falou, um nanquim, um lápis, e, às vezes num fanzine xerocado, e depois foi para a indústria, né? Pois é, essa parte do fanzine é muito importante, né, pelo seu caráter experimental, né, e também pelo seu caráter libertário, né, assim, os caras ali tinham completa liberdade, assim, de colocar o que quisesse, né, e assim, embora muitos tenham se tornado mainstream, muitos que também ficaram famosos, eles nunca abriram mão, né, dessa sua autoralidade, né, essa sua capacidade de estar mostrando o que eles realmente querem, né, assim, de, digamos assim, não se vender, né. Você tem tantos exemplos Uhum. aí, né, o Robert Crumb, né, assim, que é um dos papas do underground, né, e um dos caras também que conseguiu, digamos assim, furar a bolha, né, assim, tanto que pessoas assim que nem curtem tanto quadrinhos sabem identificar, né, assim, que as capas de disco que ele fez, né. Então, mas sim, né, o fanzine ele é uma porta de entrada muito importante, né. Uhum. Hoje digitalizados, né? Alguns já na internet, né? E Sim, falar, sim. e falar nisso, não fanzine, mas blog, né? Você é um colaborador, né? Membro do Raio Laser, né? Um blog especializado em quadrinhos. Inclusive tivemos a presença anteriormente de dois membros do Raio Laser, o Lima Neto, né? Com quem você trabalhou, né? Na Kingdom Comics, que lançou um quadrinho agora sobre Brasília, né? Lendas inventadas, Lendas né? inventadas, é isso Enfim, mesmo. muito bom, por sinal. E o Ciro Inácio Marcondes também, que lançou um livro sobre cultura pop, também desse blog. E você, sua participação no Raio Laser, como é que é? Que tipo de textos você escreve? Você escreve sobre um determinado tema, um determinado tipo de quadrinho? Cada raio laser tem uma regra, né, assim, você escreve o que você quiser, sabe, assim, bem livre, assim, você escreve o que você tá afim. E eu, assim, sempre sou meio que ligado a essa coisa dos super-heróis, né? Mas eu procuro, assim, falar um pouco de tudo e, assim, eu tenho, digamos assim, uma veia mais ligada pro humor, sabe, assim. Eu procuro, assim, digamos, mostrar uma linha, assim, um pouco mais... mostrar um pouco do ridículo das coisas, sabe, assim, não ficar naquela coisa muito da babação de ovo, sabe, assim, porque... Ah, cara, gibi de super-herói é uma coisa assim, é meio ridícula, né, cara? Assim, quando você vê um cara vestido de herói, assim, você não, né, um cara de colã, assim, você não, você não acredita, né, assim. Cueca por cima da calça. Não, sei lá, por exemplo, hoje meu É filho foi marca numa, registrada, né? não, hoje meu filho foi numa festa infantil e tinha um Batman lá, né? E, pô, tava vendo as fotos, cara, assim, pô, cara, era um Batman magro, assim, sabe? Assim, era um Batman meio pós-Covid, sacou, assim, e um cara de barba, sacou, assim. Eu falei, pô, nunca vi um Batman de barba, cara, sabe? Assim, o cara nem fez a barba, entendeu, assim. Mas, assim, é isso mesmo, sabe? Assim, é uma coisa ridícula. Então, assim, por exemplo, cara, meus textos, assim, tem um texto, assim, que eu fiz uma vez que até, assim, o pessoal ficou meio puto comigo, assim, não o pessoal do Raio Laser, mas os leitores, que era o seguinte, era os 11 super-heróis mais sem graça de todos os tempos. E falei mal, assim, de muita gente e tal.
mostrando assim que tem algumas coisas assim, se você parar pra pensar, assim, realmente não fazem sentido, sabe? Mas meus textos, assim, tem de tudo. Tem desde, falo sobre mangá, por motivos óbvios, assim, falo muita coisa da Itália também. Fiz um texto sobre o Festival de Lucca, que é o maior festival aqui da Itália de quadrinhos. Fiz um texto sobre como que é a cena aqui. Fiz um texto sobre o Valentino do Guido Crepax, que é um quadrinho icônico aqui na Itália. Fiz também um sobre a cena, assim, digamos, os autores iniciantes aqui na Itália. Ah, cara, assim, digamos, sendo bem clichê, sabe, assim, o texto, assim, e você também é escritor, né? Então, assim, você sabe isso melhor do que eu. O texto, ele fica meio na sua cabeça, sabe, assim, ele fica se escrevendo e você tem o trabalho de tirar aquela coisa da sua cabeça, essa coisa, assim. É meio que um exorcismo, sabe, assim, você é meio automático, assim, ele aparece, sabe, assim, aí você vai, seu trabalho é colocar ele no papel, entendeu? Então é bem livre, assim, sabe? Assim, a gente não tem muita pauta, não, assim. O negócio da Raio Laser Uhum. é o seguinte, é gibi de todos os tempos, todos os lugares, todos os estilos, sabe? Assim, é bem amplo o escopo. Muito bacana. É legal, ter essa liberdade mesmo, né? Fazer o que você quiser, escrever sobre o que você quiser, né? Enfim, eu particularmente, só dando um ponto de vista, eu gosto muito de super-herói, né? Enfim, comprei muito até a adolescência, mas depois eu parei. Não compro mais revista, compro um ou outro especial e tal, não coleciono mais. Mas uma coisa, mas eu sou fascinado assim pela estética, né, desses uniformes, os visuais, as máscaras. Acho meio uma coisa meio psicodélica, assim, aqueles coloridões, assim, tipo década de 60. Então, assim, eu Uhum. particularmente, assim, acho, até pode parecer um pouco ridículo, mas eu até gosto. Agora, só por curiosidade, quais que eram? Cita um desses aí que você disse que era sem graça. Cara, eu coloquei número um, assim, disparado, o Hal Jordan, né? O Lanterna Verde, né? Que, pô, o cara, assim, sei lá, ele parece um ator global, né, cara? Ele parece um Tarcísio Meira, assim, o cara já tá velho, né, assim, o cara já tá com seus 60, 70 anos e tá pegando as menininhas, né, cara, assim. Pô, uma coisa meio ridícula, né, cara, assim, uma coisa que, pô, na vida real não acontece, né, assim, e também, pô, aquela coisa, né, cara, assim, porra, o cara tem um anel que faz qualquer coisa que ele puder inventar, né, e, pô, o cara só sabe ficar criando luva de boxe gigante, sabe, assim, é meio Uhum. ridículo, sabe, assim, ou então aquela personagem, aquela Zatanna, da DC, né, que é uma maga, uma mágica, que, pô, ela tem aquela roupinha, assim, aquela coisa preto e branco, uma cartola, sabe? Ela fala as coisas ao contrário, quando ela quer fazer uma magia, ela fala a palavra ao contrário e a coisa acontece, sabe assim? É muito sem Uhum. graça, cara, assim, sabe? É muita falta de criatividade, assim, entendeu? Entendi. Uhum. E deixa eu te falar, bom, falando agora sobre a Kingdom Comics, né? Você foi durante um certo tempo, você criou e foi proprietário de uma loja em Brasília chamada Kingdom Comics. Eu frequentei muito essa loja. Estava até falando com o Lima recentemente. Acho que eu tenho algumas camisetas dessa loja, eu tenho até hoje, que eu comprei, assim, uma do Kill Bill, sei lá, várias. Robert Johnson, tem uma do Robert Johnson com cigarro, violão. Acho que até um desenho do Crumb, inclusive. Mas Sim, eu queria sim. saber de você, assim, como é que surgiu a ideia de criar essa loja e, enfim, o que que significou para você essa experiência, né, de ter essa loja? Quanto tempo você esteve à frente, né? Depois você saiu, né? Foi seguir a carreira, enfim, essa carreira que você segue no exterior, Internacional. enfim, internacional. E aí você largou. Mas o que que representou aqueles anos lá em que você estava na Kingdom? Então, cara, a loja começou de uma maneira, assim, bastante natural, digamos assim. Porque eu, assim, lendo muito gibi e tal, eu passei a ficar curioso para saber, assim, o que estava acontecendo com os heróis, digamos assim, no tempo presente. Aí me explico. O gibi que saiu no Brasil tinha uma defasagem de pelo menos 5 anos do gibi que saía nos Estados Unidos. Então eu comecei a querer ver o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então eu comecei a importar, né? E comecei a importar, assim, para mim, depois para um amigo, depois para o amigo do amigo. E a coisa foi crescendo. E aí,
uma coisa realmente ficou assim um pouco maior, eu comecei a frequentar, quer dizer, já frequentava, né, o Espaço Cultural da 508 Sul. Então, assim, em dias fixos, assim, acho que era terça e sábado, eu ia lá com uma caixa de revistas importadas e ficava lá sentado do lado ali de fora da gibiteca da 508 Sul, com a caixa aberta de gibis ali. E começou a aparecer um pessoal, assim, a coisa realmente cresceu e tal. E um belo dia, um dos guardas lá do Espaço Cultural perguntou: você está vendendo, é? Eu falei, sim. Ele, não pode, não sei o que e tal. Então, assim, eu fui meio que expulso dali. E aí, eu falei, não, cara, realmente tem potencial, tem público, então eu vou tentar abrir uma loja. Eu conhecia o Natinho porque alguns anos antes ele tinha me proposto de abrir uma loja, né? Ele sabia que eu vendia quadrinhos e tal. Ele vendia camisetas serigrafadas, né? Assim, de cinema, de rock, banda de rap, etc. Só que na época, eu, sei lá, era muito novo, assim, eu meio que tive medo, assim, sacou? Não, vou abrir não. Mas aí, quando chegou essa época que realmente eu vi que tinha um público e tal, assim, a gente resolveu abrir e escolhemos o Conic, né? Assim, que é um lugar assim que tem um aluguel mais barato, né? Um lugar central em Brasília. E também um lugar ideal para isso também, sabe? Assim, um lugar assim que tem gente de todo tipo, assim, um lugar com alto trânsito de pessoas ali, fica entre o Conjunto Nacional e o setor bancário sul e o hospital de base, W3 Sul, né? Assim, tudo meio que passa por ali no Conic. Então a gente escolheu abrir ali e a loja foi crescendo, né? A gente começou um espaço bem pequeno ali Que ano, desculpe te interromper, que ano vocês abriram? foi em 96. E a loja, ela cresceu depois, ela passou de uma pequena loja no edifício Miguel Badia. Ela migrou para o edifício Venâncio Quarto, que era um espaço maior. E, digamos assim, a minha gestão durou 11 anos, né? Fiquei até 2007, quando o Lima e mais algumas pessoas se ofereceram para comprar minha parte, né, que eu já não estava mais com a cabeça na loja, estava pensando em outras coisas. E aí vendi, né? E aí virei cliente, né? Assim, que te confesso que era muito mais fácil ser cliente do que ser o dono. Uhum. E a loja infelizmente fechou em 2018, né? Inclusive na Raio Laser eu faço um texto de epitáfio da loja. Assim, depois é um texto bem bacana, assim, bastante emotivo. Depois quem quiser conferir lá, tá lá no raiolaser.net. Uhum. Bacana isso. E para você, o que que representou essa experiência? Vocês vendiam camiseta, né? Quadrinhos, né? O carro-chefe eram camisetas e quadrinhos, né? Camisetas de quadrinhos, camisetas de rock, de bandas da cidade, cinema, né? E coisa que a gente achava legal, assim, né? Coisas interessantes, né? Embora eu tenha que te confidenciar que, assim, digamos que as minhas ideias, o Natinho nunca topava, sabe assim? Qualquer um que aparecia, que Uhum. dava ideia, o Natinho aceitava, cara, menos as minhas, sabe? Assim, acho que de 100 camisetas, acho que eu só duas que são da minha autoria, cara, assim. Enfim. Mas, cara, eu acho assim, foi legal a Kingdom pelo papel que ela teve, assim, de juntar muita gente que gostava dessa coisa, né, assim. Virou, assim, meio que um ponto de encontro das pessoas, né, assim. Serviu para as pessoas conhecerem muita coisa de quadrinho gringo que não chegava aqui, quadrinho europeu, quadrinho brasileiro, né, assim, muito fanzine também. Formaram-se várias amizades, né, assim. A loja também assim fomentou muita essa cena cultural, assim, patrocinando inúmeros shows, eventos que até tinha na própria loja também. A gente lançou um gibi. Então, assim, a gente meio que se sente responsável por ter formado uma geração, assim, sabe, de pessoas Uhum. que
conseguiam achar material assim de inspiração e tal, e que até pensaram em ser desenhistas depois, sabe? Assim, eu fico orgulhoso de ter contribuído para deixar, digamos assim, um legado de uma coisa legal, uma coisa cultural, assim, para as pessoas, sabe? Assim, é isso que me dá, digamos assim, uma grande satisfação. Mas eu te digo Uhum. assim, que digamos a minha história com o comércio não terminou, assim. Eu ainda penso no futuro, assim, quando eu tiver com uma situação financeira mais estável, assim, e que eu não dependa da loja para viver, eu queria voltar, sabe assim, a ter uma loja, porque é muito legal, assim, o dia a dia, assim, de você conhecer Uhum. gente e passar o dia, assim, papeando sobre uma coisa que te interessa, né, assim, vendo Uhum. outros pontos de vista, tal, assim. É muito interessante, muito gratificante. Legal, legal. Espero que esse dia volte, que você possa voltar com uma experiência, uma nova experiência, né? Mas que tem a ver com esse universo do qual você tanto gosta. E falando agora assim dos quadrinhos na Itália, né? Na sua opinião, quais são os mestres aí do fumetti, né? Do passado, atuais, né? Quem são os seus italianos favoritos aí? Então, assim, eu não posso fugir muito do Guido Crepax, né, que é o autor da Valentina. É um cara que veio do mundo da publicidade e, assim, o cara é uma máquina de desenho, né, assim. Ele é daqueles caras, assim, que ele não deixa um espaço em branco numa página, né. Por exemplo, as histórias da Valentina, que é a personagem mais icônica dele, ele cria uma narrativa assim que ela é meio assim disruptiva, sabe assim, ela não tem começo nem fim, sabe assim, ela tem uma coisa assim meio etérea, uma coisa meio de sonho, sabe assim. Uhum. A Valentina é uma personagem assim que ela se envolve assim em muitas aventuras, digamos assim, de cunho erótico, né? Assim, então, falando assim, bem grosso modo, a Valentina, ela é uma personagem que ela meio que dá vazão às suas fantasias e ela acaba sendo tragada por isso, né? Assim, então, a maneira que o Crepax escolheu para representar isso é muito interessante, porque assim, fora essa coisa de você não saber quando começa, quando termina e tal, os desenhos também são muito assim, parecem fractais, às vezes, sabe assim, que começa grande, mas você vai vendo ali dentro e tem alguma coisa ali, é um quadrinho dentro do quadrinho, sabe assim, uma coisa meio quase infinita. Uhum. Mas deixa eu mostrar um gibi da Valentina, porque eu acho que vai ser melhor do que ficar falando, né? Vou pegar, por exemplo, essa edição aqui. Uhum. Muito legal. Nossa, Assim, bacana, hein? Poxa, muito bom. não, pois Valentina. e fora isso também tem uma questão assim que ele era muito, ele era de Milão, né? O Crepax, então ele tem muita coisa assim de personagens assim bem trajados. Uhum. Essa parte do figurino do Crepax é muito muito caprichado, sabe assim. Muito Milão, né? Sim, sim. Até eu que sou um cara que não sou ligado em moda, eu fico assim bastante atraído assim pelo visual que ele cria, né? Segundo Poxa. segundo alguns críticos, seria uma personagem sexy mod, né? Assim, essa coisa da estética mod, né? Mod, grande estética mod. Né? Anos 60, né? Sim, sim. Também tem muitas bandas também nessa estética mod, né? Bandas muito, muito interessantes. É, bom, também não posso deixar de falar do Hugo Pratt, né? Que é o autor do Corto Maltese, Corto que Maltese, grande personagem, muito bom.
Sim, sim. E o próprio Hugo Pratt também, ele tem uma vida muito interessante também, né? Que a vida dele também se confunde um pouco com a vida do Corto Maltese, né? Porque ele também era um cara, assim, meio nômade, assim, ele viajava. Ele passou, ele passou 10 anos na Argentina, né? Morando lá também. Colaborou com Hector Oesterheld, que é considerado o maior escritor de quadrinhos da Argentina, que foi um cara que desapareceu na ditadura argentina. E, bom, com o Oesterheld, ele fez também gibis clássicos, assim, que é como o Sargento Kirk e o Ernie Pike. Esse último, né, o Ernie Pike até saiu agora pela editora Figura, né? Tá fazendo um resgate interessante de quadrinhos argentinos. Mas, bom, o Corto é um marinheiro, assim, barra aventureiro, que fica singrando os mares do mundo, e se envolvendo em várias aventuras, e isso num contexto de aquele interregno ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E fora a arte, né, que assim é muito marcante, é um Uhum, cara que ele consegue misturar traços bem finos e elegantes com um pincel grosso, assim, bastante uhum, marcante também, né, fazendo essa brincadeira do preto com o branco. uhum, Ele também assim consegue criar umas tramas assim bastante interessantes, assim, com desenlaces surpreendentes e assim que envolvem assim, muito fatalismo, né, essa coisa da guerra também, né, assim, essa loucura da guerra, né, por que tem a guerra, né, assim, tem vários motivos, mas bem no fundo não justifica, né, a morte das pessoas, né, então assim tem um elemento ali também filosófico, né. Deixa eu só mostrar aqui uma página, esse livro aqui, que é o Comics, uma história global. E tem umas páginas aqui bem interessantes que o autor colocou do Corto Maltese, que ilustra um pouco esse trabalho que o Hugo Pratt fazia com o preto e o branco, né? Então, porque, por exemplo, você tem traços bem finos combinados com traços de pincel grosso, né? Que uhum, dão esse efeito nas ondas aí bem interessante, né? Assim, fica um efeito uhum, bastante abstrato, né? E por outro lado, ele consegue com o pincel fino dar esse efeito de um dia claro, né? Assim, então é um cara assim que tem um domínio bem grande dessa técnica do preto e branco, né? Assim, conseguindo uhum. tirar o máximo aí dessa técnica, né? Do nanquim. Bom, tem esses dois caras que são clássicos. Também não posso deixar de mencionar aqui o Rancherox também. É um gibi bastante marcante, né? Um gibi distópico, né? O Rancherox, esse aqui da capa, é um androide, ele é Isso é conhecido, né? Bem conhecido, né? bem conhecido, né? Ele é um boy toy, né? Assim, um garoto de prazeres aí, né? Um androide que se presta a esses fins aí, né? Uhum, Mas é um gibi que mostra um futuro, assim, que tem muita criança que já é quase adulta, assim, crianças uma atitude bastante sexualizada, né? Que uhum, infelizmente pode ser um futuro nosso aí, né? Que do jeito que as coisas vão assim, cada vez mais cedo as crianças perdem a sua inocência, né? Infelizmente.
E ele fala sobre isso, fala sobre junkies, né? Mas no caso aqui, o autor, ele não poupa ninguém, assim, sabe? Assim, ele tem uma metralhadora giratória que ele fala mal de hedonista, fala mal de junkie, Hum. fala mal de todo mundo. E esse gibi aqui, ele tem também um fundo político bastante marcante, que ele foi criado na época daquela efervescência de manifestações na Itália, né, no final dos anos 80, né? Então, esse gibi aqui, ele também reflete assim todo o clima de tensão daquela época, Uhum. né? Muito Bom, bom, já um graphic novel, né? sim, essa aqui é uma edição da editora Conrad, que ela publica toda a obra do Hans Xerox. Inclusive, o fim da série, a conclusão, que foi esse francês aqui, o Chabat, que escreveu, porque o Tamburini, que era o argumentista, ele morreu de overdose de Putz. heroína, assim como também E o- um outro autor famoso também, italiano, que era o Andrea Pazienza. E, enfim. O que você ia falar, Marcelo? o autor do Ran Xerox, quem é mesmo desenhista? O desenhista é o Tanino Liberatore. Danilo Liberatore, ok. Isso. Bom, ainda pegando essa área mais clássica, eu também tenho que falar do Sérgio Top, que é um quadrinista, tem uma arte assim fenomenal, né? Essa edição que eu estou segurando aqui especificamente é uma edição em que ele reconta a história das Mil e Uma Noites, né? Então, aqui cada história vai ser um dos contos que a Charazde estava contando lá para o rei, né? O Uhum. argumento, ele não é assim, digamos, nada que vai salvar o mundo, sabe? Mas a arte, cara, assim, é uma coisa realmente deslumbrante, assim, sabe? Ah, Assim, é uma coisa, ela verdade, poxa, é. é quase hipnótico, assim, sabe? É Uhum. uma coisa que e tá saindo no Brasil, muito Sérgio Top, tá? Pela editora Uhum. Figura e pela editora Script. Eles estão fazendo um trabalho de resgate desse autor. Então, quem se interessou está numa boa época de comprar, né? Uhum. Que Sérgio realmente Top, legal. é uma coisa diferenciada. O italiano, ele tem um fascínio muito grande pelo Velho Oeste, né? Tanto, Sim. tanto que esse gênero ele foi meio que recriado aqui, né? No Faroeste Spaghetti, né? E nos quadrinhos também não pode ser diferente, né? Assim, você tem inúmeros quadrinhos baseados nesse gênero, né? Então, nós temos o Tex, né? Que é meio Tex. onipresente, né? Que o Tex essa é uma coisa curiosa. No Brasil, o Tex, ele é o gibi assim que teve publicação ininterrupta desde, eu não sei se é anos 50 ou 60. Nem a Turma da Mônica conseguiu essa façanha, entendeu? Então, o bom e velho Tex que você vê nas bancas aí é um gibi ultra longevo. Mas, bom, tô falando aqui sobre os meus favoritos. Então, assim, tem esse aqui, que é o Ken Parker, que é um clássico do quadrinho italiano, de faroeste. É um personagem, é um cowboy, entre aspas, um cowboy pacifista, sabe? Uhum.
Nesse gibi, ele aborda várias questões, assim, racismo, né, temas bastante atuais. E, assim, é uma riqueza de estilo, sabe? Você tem gibi mudo, ah, tem gibi que você vê segundo o ponto de vista de um animal, tem gibi que o Ken Parker mal aparece, sabe assim, é muito inventivo. E também tem uma coisa interessante que é o seguinte, também se mostrou um pouco da arte, que é do Ivo Milazzo, que é um cara também muito bom, assim, que é um cara que com poucas pinceladas ele conseguia dar o seu recado de forma magistral, né? Ele está vivo ainda. Ele já veio aqui no Brasil, em alguns eventos de quadrinhos. Ele também é considerado um dos grandes mestres. Mas Uhum, poxa, massa. uma coisa interessante no Ken Parker e no quadrinho italiano é que eles baseiam os personagens em grandes atores famosos, sabe, de Hollywood, etc. Então, o Ken Parker aqui, ele é baseado no Robert Redford. Aí você me pergunta, mas por que eles fazem isso? Quando você tem uma base fixa para o seu personagem, fica muito mais fácil de você desenhá-lo sem incorrer em variações, entendeu? Então, assim, ele cria um cara parecido com o Robert Redford, então, assim, ele tem uma matriz que a margem de erro dele vai ser muito menor, entendeu? Para ele, quando ele for redesenhar o personagem, né, que o cara vai ter que desenhar o personagem, cara, nem sei, 500 vezes por gibi, né, assim, então ele tem uma matriz ali que ele pode explorar. Então, se você pegar, por exemplo, tem um gibi muito famoso chamado Julia, que também é do mesmo autor do Ken Parker, que é o Giancarlo Berardi. A Julia, ela é a cara da Audrey Hepburn. E a ajudante da Julia é a cara da Whoopi Goldberg. Tem esse outro gibi aqui, que é o Mágico Vento, que é um soldado que depois ele tem uma epifania e ele começa a ajudar os indígenas, né? Ele está no meio da Guerra Civil Americana, mas ele está tentando ajudar os indígenas e o ajudante dele é baseado no Edgar Allan Poe, né? Tanto que chamam o cara de Poe, né? Uhum. E aí, não sei se você já leu o gibi do Dylan Dog, e o Dylan ajudante... Dog, muito bom. Pois Eu é, vi um de zumbis dele. pois é. Lembra que o ajudante do Dylan Dog é o Groucho Marx? Sim, Né? Groucho Marx. Pois é. Verdade. Então, assim, sabe, é uma coisa, assim, é quase infinito, sabe, assim, tem um personagem também icônico aqui, que é o Alan Ford, que é baseado no ator inglês, o Peter O'Toole, sabe, então Itutu. tem esse fascínio, assim, por esses grandes, assim, claro, assim, que o italiano, ele tem um fascínio bem grande pelos americanos, e mas ele utiliza também um pouco disso, um pouco dessa de pegar, usufruir um pouco dessa imagem desses grandes astros e também esses caras estão refletidos aqui nos quadrinhos, né? Então, só para encerrar, assim, meus favoritos italianos, tem o Mágico Vento, a indicação do meu colega do Raio Laser, o Pedro Brant, e também tem aqui o Dragoneiro, que é um gibi assim, mais de aventura Dragoneiro. de capa e espada, né? Essa coisa de Uhum. fantasia, orcs e tal. Mas pelo menos essas edições iniciais têm uma arte fantástica, assim, um trabalho de preto e branco bastante sofisticado, né? O autor aqui, eu sempre esqueço o nome desse desenhista, é o Giuseppe Matteoni, né? Que, assim, é uma coisa realmente bastante interessante.
É mais aventura. Esses Uhum, quadrinhos da Sérgio Bonelli, né, que é uma editora bem grande e tradicional aqui da Itália, que seria uma espécie de Maurício de Souza, que seria o grande grupo uhum, publicador de gibis aqui na Itália. Eles têm os gibis, assim, desculpa, que eles são um pouco formulaicos, assim, sabe? Eles são edições, assim, que em geral duram 100 páginas. Em geral, o personagem de capa, ele tem dois nomes, né? Então, assim, sei lá, vai ser o Mágico Vento, vai ter o Dylan Dog, Martin Mister, né? Assim, eles seguem um pouco dessa fórmula. Bom, em geral, em preto e branco, e com um formato, assim, digamos, um pouco descartável, sabe, assim, um papel jornal, né? Um papel Pulp, que meio pulp. meio pulp, assim, mas assim, uma vantagem interessante que eles têm em relação ao quadrinho americano é que eles assim, são histórias com começo, meio e fim, né? Assim, você pega uma edição única e você pode ler e você vai ter a história inteira ali, né? É claro assim que vai ter depois uma progressão, né? Assim, vai ter assim, a história ela vai evoluindo com o tempo, né? No longo prazo, mas assim, uma edição ela é sempre fechada. Vou mostrar essa página aqui que eu acho bem impressionante o traço desse desenhista, sabe? Assim, uma coisa realmente, um cara muito talentoso. O trabalho dele de preto e branco. É, pô, muito bem explorado o PIB, né, nessas revistas que você está mostrando aí, Sim, sim. E esses quadrinhos. para encerrar, vou mostrar esse aqui de um cara mais desconhecido, que é o Paulo Cataneu, que é um gibi Uhum, assim que tem um caráter assim um pouco mais simples, né? Assim que ele é um gibi mais fino, né? Assim e é, também só duas cores, mas que ele tem um caráter experimental e assim o Paulo Cataneu ele é bastante jovem assim, né? Então ele é um gibi interessante assim sobre essa coisa adolescente, né? O cara engravida a namorada, né? Só que aí você tem uhum. também em paralelo uma coisa de que tem um cara que tá mais preocupado com conseguir cartucho de videogame, enquanto o amigo engravidou a namorada, sabe assim, essa coisa do contraste, né, entre situações semelhantes. E, bom, enfim, tudo isso para dizer assim que é uma cena bastante rica e variada, sabe assim, tem para todos os gostos, assim. Que é isso que eu ia falar antes, que eu falo assim, quando a pessoa não lê quadrinho tá perdendo assim um mundo de diversão, porque quadrinho não é apenas super-herói, né? Você tem quadrinho de viagem, tem quadrinho Uhum. de autobiográfico, de guerra, quadrinho abstrato, sabe assim. Então, tem para todos os Terror, gostos. Terror, luta, erótico. erótico, humor, política, Uhum. enfim, Verdade. todo o universo a ser descoberto aí. Muito bacana ver esses quadrinhos aí que você sugeriu. Eu anotei assim os que eu não conhecia para depois eu ir atrás. Marcos, eu sei que você é fã também do filme The Warriors, né, de 1979, dirigido pelo Walter Hill, né, um filme americano aí, Ah, um clássico aí da cultura pop. sim, sim, Que sim. você é fã? Assim, nunca assisti, quero até assistir, né? Já vi até que fizeram uma cena recentemente no metrô, com os caras já velhos entrando, não sei se foi em Nova York, eles entrando assim no metrô e as pessoas reconheciam. É uma distopia, né? Do que trata esse filme? E por que você gosta dele? O que você acha que esse filme é um clássico? Então, esse é um filme que ele é baseado num contexto bastante específico, nova-iorquino, que era essa coisa das gangues, né? Que, Uhum, que tinham na cidade nos anos. Fim dos anos 70, né?
Nova York era uma cidade muito mais suja, muito mais perigosa, e tinha essa coisa das gangues, né? Essa coisa de cada um ter o seu território. E bom, eu vi esse filme, quando ele passou a primeira vez no Supercine. Eu lembro que eu era escoteiro, eu tinha voltado para casa à noite, assim, no sábado à noite. E aí, eu passei assim, cara, eu vou ver esse filme. E, assim, ele é muito, assim, digamos, ele tem um gancho muito forte, sabe, assim, a história dele. Quem vê o começo fica meio que fisgado para ver até o final. Tanto que a minha esposa, nunca perdoei ela, porque ela me contradiz, porque ela viu o início do filme e, assim, ela viu, dormiu, no dia seguinte seguiu a vida normalmente, sabe, assim, como se nada tivesse acontecido, né? Então eu fiquei, assim, um pouco chocado. Mas é porque, assim, o que que acontece? É como que é a história, né? Ah, e, assim, baseado em fatos reais, né? Você tem, assim, tanto um gibi chamado Ghetto Brother, que mostra um pouco dessa coisa que tem no filme, que é um contexto em que uma grande gangue de Nova York, ela queria, ela fez uma conta bastante simples, que você tinha muito mais membros de gangues do que policiais. Então, assim, em vez de ficar brigando pelo seu pequeno território, essas gangues poderiam dominar a cidade. Agora, a questão no filme é a seguinte, é que para ter essa grande reunião com esse líder, tem uma trégua geral, né? Então, assim, cada gangue pode enviar 9 delegados para essa reunião, que tem que ir desarmados e não serão incomodados no caminho. Só que nessa grande reunião, eles matam esse grande líder, né? Uma pessoa mata e acusa os Warriors. Então o filme é isso, o filme ele se passa numa noite inteira que é os Warriors voltando lá do Bronx, que é bem no norte de Nova York, até o Brooklyn, que no litoral de Nova York já, tendo que voltar de metrô, desarmados, com todas as gangues no caminho querendo pegar eles. E bom, o filme é interessante porque, assim, fora essa questão social, né, essa questão de falar da desigualdade, essa questão da situação de abandono que a cidade estava praticamente, né, tem, assim, contrapontos interessantes, né, por exemplo, a cena de Dancing, como é que é? Dancing Night, não? Aquela coisa, essa coisa dançante, discoteca. Saturday Night Fever? Não, em português é os embalos de sábado à noite. Sim, sim, John Travolta. essa cena de discoteca, né, que estava emergindo nessa época, né, então, assim, tem cenas, assim, de encontros fortuitos, assim, dos caras, dos Warriors, assim, que estavam jovens e adolescentes imersos numa realidade de violência, né, trombando com jovens, assim, bem de vida, que estavam curtindo a noite, assim, totalmente alheios ao que estava acontecendo, sabe, assim, uma coisa meio de alienação, sabe? Uhum. E tem romance, tem humor, tem crítica social, assim, então é um filme bastante rico, assim. Mas assim, talvez seja uma coisa também assim um pouco de um gosto adolescente meu, sabe, assim, por uma coisa de Uhum. luta, né, assim, e tem assim cenas assim de lutas assim que são muito interessantes, mas tem também assim são meio risíveis, assim, sabe, assim, as coisas assim meio engraçadas e patéticas. Mas também tem uma coisa interessante que é a coisa do o trabalho de figurino, que é muito bem feito, né? Assim, você tem uma das gangues, por exemplo, que é a gangue dos caras do beisebol.
que é muito bem feito, assim, o figurino deles, assim, os caras com roupa de beisebol e com uma maquiagem bem feita no rosto, assim, uma coisa meio Kiss, meio secos e molhados, sabe, assim. Uhum. Vale a pena, cara, assim, é o retrato de uma época, né? E, assim, foi um filme, assim, que ele foi proibido nos cinemas porque quando ele passava, muitas gangues queriam assistir, né? Só que as gangues, elas, ao se ver no cinema, tinha confrontos, né? Então teve uma morte durante um desses confrontos e o filme foi considerado muito perigoso, assim, muito, assim, não vale a pena correr esse risco, né? Assim, então o filme ele foi proibido nos cinemas mas assim ele criou uma base forte assim de fãs, né? Essa Uhum. cena que você se referiu aí deles mais velhos no metrô foi de um grande encontro que teve de fãs de Warriors, se não me engano, 2016, em que eles foram lá para Coney Island, né, que era Coney Island. que era o território dos Warriors. E bem, eles como o filme se passa muito no metrô, né, que é eles tentando voltar de metrô do Bronx pro Coney Island, os atores eles deram uma volta de metrô, né, com os coletes originais do filme, né, que o colete era a marca principal deles. E aí as pessoas que estavam no metrô reconheceram, tal, né? E o filme tem uma coisa interessante no final, e isso não é spoiler, que quando eles finalmente chegam em Coney Island, eles olham para aquela miséria, né? Para aquele um visual assim, era quase uma favela, né? Coney Island ali no fim dos anos 70. E aí eles falam, poxa, então a gente passou a noite inteira lutando para chegar aqui, Uhum. entendeu? Então, mas veja o filme, cara, veja o filme, Poxa, eu vale a vou ver, pena, vale porque a o pena. Walter Hill é um grande diretor, né? Tem muitos filmes legais, né? 48 Horas, né? Com Ed Murphy e Nick Nolte. Tem inclusive duas partes, o um e depois o dois, né? O Crossroads, né? Aquele com Ralph Macchio, da lenda do Robert Johnson, né? É do Walter Hill, né? Acho que Streets of Fire também, Ruas de Fogo, né? É dele também, Sim, né? sim, pois é. O Ruas de Fogo veio logo depois de Warriors e tem. Que tem três, né? Pois é. E tem atores dos Warriors estão no Ruas de Fogo. William Dafoe, né? O William Dafoe faz o vilão, né? Muito bom. Legal. E até hoje esse filme atrai as pessoas, né? Enfim. Sim, sim. O filme ele tem uma base de fãs muito grande, né? E eu, por exemplo, fui para Nova York só para poder ver os locais onde filmaram o filme e tal. Ah, olha só. Você foi do E Bronx pro Brooklyn, de metrô. eu fui mais pro Brooklyn, né? Coney Assim, Island. É. que era Coney a região Island. deles ali, né? E aí tem Uhum. muita loja ali, né? Que você pode comprar camiseta e muita artigos ligados ao filme, né? E assim foi Uhum. bem interessante porque eu assim como um fanboy fui com a camisa dos Warriors, né? Então eu fiquei andando pelo calçadão ali, porque assim, cara, Coney Island é uma espécie de Conic ampliado, assim, sabe assim. Coney Parque de Island, diversões, né? cara, Coney Island é uma coisa meio maluca, assim, sabe? Aquele palhaço lá. Tinha até uma camiseta de Coney Island lá. Comprei lá com um palhacinho, né? Coisa meio filme de terror, assim. Não, cara, pra você ter uma ideia, em Coney Island tinha um cara andando com uma cobra branca, sabe assim, no pescoço, cara, sabe assim, nesse nível. E aí eu tava andando assim pelo calçadão lá de Coney Island, que aparece no filme também, e uma garota falou assim, pô, bela camisa, hein, e tal. E aí, por exemplo, nesse mesmo dia, eu fui fazer um passeio ali no Empire State Building.
E, cara, eu não sei assim, se foi coincidência, eu não sei se o pessoal realmente era fã dos Warriors, mas, cara, todo o staff do Empire State mexeu comigo, assim, por causa da camisa dos Warriors, cara. O assessorista. Aí, assim, tem uma hora que você vai bater uma foto, que eles colocam um fundo de chroma key, né? Eles pegam sabe aquela cena clássica que tem uma viga de ferro, assim, que tem um bando de operários sentados, Operários assim. sentados, né? Que Isso, loucura. pois é. Eles pegam aquilo ali, né, deixa vazio, o fundo de chroma key, então você senta ali e eles colocam o fundo, o Empire State, entendeu? Essas fotos de recordação, sabe? E aí, assim, por exemplo, eu tava na fila para bater a foto e tinha um pessoal na minha frente, sei lá, umas 5 pessoas lá, né? Aí o cara falou assim, vocês são amigos? Somos, então fica todo mundo junto. Aí o pessoal sentou lá e falou assim, você finge que tá caindo, você finge que tá dando um beijo, você não sei o que, tal, né, pra bater a foto. Aí chegou a minha vez, o cara falou assim, você tá sozinho? Eu falei assim, tô. Ah, tá, beleza. Senta aí. Sabe o que ele falou pra mim? Finge que você tá dando uma porrada em alguém. Sabe? Porque lá, Warriors, né? Assim, Warriors é porrada, sabe assim. Então, assim, é um filme que realmente ele tem uma base de fãs muito grande, assim, até aqui na Itália também, assim. O pessoal adora esse filme e assim, eu pude ver aqui a versão dublada em italiano, que é impagável, assim. A versão em português também é impagável, sabe assim, é hilário. Tanto que eu tinha gravado e antes de ir embora, eu passei para DVD a minha versão, porque assim, cara, a versão dublada é uma coisa assim, realmente. Cara, eu não sei, mas eu tenho a impressão que esses dubladores dos anos 80, esses caras eram mal pagos, ou então eles eram zoeiros, assim, sabe? Assim, porque, cara, o que esses caras colocavam de bobagem, assim, na voz dos Uhum. personagens era uma coisa, assim, impressionante, cara. É, que às vezes não tem nada a ver com o original, né? Não, e mesmo também nos quadrinhos, cara, se você pegar os quadrinhos da Block, cara, as traduções são surreais, assim, sabe, assim. Você tem diálogos, assim, por exemplo, da Viúva Negra brigando com o Homem-Aranha, e eles estão brigando, e aí o Homem-Aranha pensava que ia derrotá-la facilmente, e não consegue. Aí ele fala pra ela assim, pô, viúva, tu não é de fritar bolinho não, hein? Sabe, assim, coisa nesse Que nível, sacou, loucura. assim. Que viagem. Então tá tendo Uhum. uma pancadaria do Homem-Aranha com o Rei do Crime. Aí o Rei do Crime, pô, não me bate não, Homem-Aranha. Homem-Aranha, bezerro que é bom não berra. Sabe, umas coisas assim que. Eu até tenho esses gibis assim, porque, cara, é engraçado essa coisa assim. Aliás, agora, olha só, tive uma ideia. Eu vou fazer uma matéria na Raio Laser sobre esses gibis bizarros aí, cara, com essas Vale a pena. traduções Essas esquisitas aí. traduções, legal. Marcos Maciel de Almeida, direto de Roma. Cara, eu queria te agradecer por essa live de hoje, muito boa aí, que você destacou os quadrinhos italianos, aí, inclusive nos mostrou vários exemplares aí da sua coleção, belíssimos exemplares aí, Corto Maltese, Valentina, né, Hans Xerox, né, vários, né, Ken Parker, porra, muito legal, enfim, ver esses quadrinhos aí, até anotei alguns aqui, como eu te falei, os que eu não conhecia, falou também sobre quadrinhos em geral, deu dicas aí de quadrinho japonês, quadrinho britânico, quadrinho brasileiro, muito bom mesmo, falou da programação do Centro Cultural Brasil-Itália, que você dirige aí em Roma, né, legal, ainda está sendo um esquema meio que transição, né, porque a pandemia não acabou, mas espero que em breve volte com força total, né, falou também sobre The Warriors, né, esse clássico filme aí da
da cultura pop New York City aí do final dos anos 70. Massa demais. A Graça tá dizendo assim, muito boa live, parabéns aos dois. Pô, obrigado, Graça. Foi um prazer. Não, cara, assim, para mim foi muito bom, assim, falar sobre gibi. Um dos grandes prazeres da minha vida. E, bom, e contigo mais ainda, né, cara? Porque, pô, eu sou teu fã aí já há muito tempo Obrigado, aí. cara. Pô, Há muito valeu, tempo pô. aí. E eu sou fã do Marcelo Radialista e do Marcelo Escritor também, né, cara? Você tem aquele livro de contos de terror que é o Não Abra, né? Eu tenho Não ele abra. aqui Foi o também. primeiro, você foi no lançamento. No Eu lançamento, lembro que você pois foi no é. lançamento. Num deles, eu não lembro qual, se foi no Carpe Diem ou na própria Kingdom, mas você foi. Poxa, obrigado. Marcos, eu queria te agradecer demais, cara. Obrigado aí, pô. Sei que você é um cara ocupadíssimo. E aí já é tarde, né? Nossa live tá durando aí já mais de 1h30, né? Começou 6 horas da tarde, são 7h30 no horário do Brasil. Acredito que seja já meia-noite e meia aí, então, em Roma. Poxa, cara, obrigado demais aí, cara. Sucesso com o seu trabalho aí no Centro Cultural Brasil Itália. Continue fazendo esses textos ótimos que você escreve para o Raio Laser. Continue aí falando sobre quadrinhos e tal. E, poxa, que esta seja a primeira de outras lives. Sempre que você tiver novidades aí, pô, vamos fazer essa conexão Brasília-Roma aí para conversar e falar de até outros assuntos que você quiser. As portas estão abertas, seja sempre bem-vindo aqui. Pô, cara, valeu. Quando quiser, é só chamar, que será um prazer. Tá certo, então. Eu queria agradecer a presença de todas as pessoas que eu vi que foram entrando aí, que entraram ao longo dessa live, participaram, deixaram comentários. Obrigado, gente. Boa noite. Mas uma boa noite especial aí para o nosso convidado de hoje, Marcos Maciel de Almeida. Valeu mesmo, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu, até mais. Até mais.